Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje, complementando o último vídeo, sobre a casa, né? Sobre esse tema muito interessante, importante, que é necessário tirarmos ele daquele contexto, daquela estrutura que falamos, para podermos sintetizar, para que a compreensão seja mais nítida para cada irmão, tá bom? Isso é muito importante, sabemos. E com o primeiro passo é entendermos a nossa natureza. Em 2 Coríntios 5 e 16 diz o seguinte: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Primeiro ponto, para explicar esse texto aqui. Não tem nada a ver com o que os religiosos dizem com esse texto, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com um procedimento moral, tá certo? Não tem nada a ver com deixou de ser do mundo e agora passou a ser crente, não tem nada a ver com isso. Esse texto é claro, é bem simples e claro. Você fazia parte da natureza adâmica, agora você faz parte de uma outra criatura, de outra criação. Você não é mais humano, para ficar claro. Quero dizer isso aqui. Você não é mais humano, muito embora ainda participamos da natureza humana, corruptível, mas o homem que foi gerado dentro de nós já não mais é humano. Então o apóstolo Paulo já está nos ensinando a não mais olharmos uns para os outros considerando como se fôssemos mais mortais ou pessoas como as outras do mundo comum, né? Nós somos pessoas especiais. Quando falamos especiais, estamos falando na categoria de que nós estamos em uma questão, fomos criados, formados da mesma natureza de Jesus. Muito embora ainda não participamos de maneira integral da mesma natureza, mas pela fé cremos que já participamos. E cremos porque Deus infundiu em nós o seu Espírito como garantidor que essa promessa será cumprida, né? Como diz aqui o apóstolo Paulo: ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual também nos deu o penhor do Espírito. Versículo 5 do capítulo 5 de 2 Coríntios. Então, sabemos de quem somos. E se nós sabemos quem somos, sabemos qual é a nossa natureza, que não é mais adâmica, ou segundo o primeiro Adão, segundo a natureza do segundo Adão, que é Jesus, que ele é filho de Deus, ou seja, participa da mesma natureza de Deus. E para que a gente possa compreender, para que a gente possa entender melhor esse texto, compreendermos melhor essa ideia, eu vou ler aqui, capítulo 4 de 2 Coríntios 16 até o 5 em diante. Veja só: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia em dia. Que é esse homem interior que se renova dia em dia? Esse homem que está aqui na nossa mente, né? Esse homem que está aqui na nossa mente, o dever dele é se renovar dia após dia. Muito embora isso aqui seja um imperativo para a gente ter esse movimento de renovação, muitos cristãos já se estagnaram, já não querem mais nem saber se basicamente nada, porque se acham que já estão completos, já estão salvos, ou por participar de uma ritualização moral, se considera um pouco melhor que os outros. Isso é muito mal para a pessoa mesmo e mal para quem está em volta, porque as pessoas ficam infladas demais, e quando elas se inflam de dois aspectos:
se inflam no conhecimento, elas começam a julgar mal os outros, começam a criticar, começam a julgar, começam a condenar, porque elas se inflou demais no conhecimento, então elas consideram que o seu conhecimento os torna especiais ao ponto de condenar as falhas dos outros, né? Ou mesmo, alguns nem é a questão do conhecimento, é a questão simplesmente moral. Moral no sentido não que ele, o indivíduo que está falando, seja melhor que os outros, mas porque ele está dentro de uma comunidade que prega certos ritos, então parece que lhe dá o direito de julgar os outros. Então ele se acha especiais também por estar dentro dessa comunidade. Também é extremamente raro, extremamente antibíblico. E essa não é a postura e nem é a natureza de fato da qual estou falando. Totalmente diferente, viu? Então, devemos renovar o conhecimento, renovar este homem, e a partir dessa renovação contínua, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, transformar o mundo, né? Cada vez mais que você vai se transformando, vai acontecendo essa transformação contínua. Você usa cada vez mais a sua mente para transformar o mundo à sua volta. E diz mais o seguinte, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Os sofrimentos produzem para nós glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Maravilha! Quando Jesus disse, vou vos preparar lugar, e quando eu for, virei novamente e levarei vós para onde eu estiver, estejais vós também. Essa casa que Deus fez não é aquela casa que os cristãos pensam, né, que tem no céu, feita de ouro, que eu vou também ler para vocês, versículo 21 de Apocalipse. Não é aquilo ali. Vou explicar aquele texto para vocês também. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Essa é a casa, esse revestimento da imortalidade. Essa casa que Deus foi preparar para a gente, é a imortalidade que Ele recebeu de seu Pai. A imortalidade, né? Ele recebeu e compartilhou conosco. E nós, por meio da fé, já cremos que temos, certo? Porque apesar de não sermos imortal ainda, certo? O nosso ser, quem somos de fato, já é. E se nós morrermos, esse ser já vai entrar dentro desta casa, já vai ser transformado. Não vai precisar ressuscitar para essa carne para depois pegar uma outra carne, não precisa. Ele já vai, quando ele ressuscitar, ele já vai diretamente para essa casa que já está preparada para ele. Quando eu digo vai, é só no sentido figurado, porque é no piscar de olhos. E nós, os vivos, se nós estivermos vivos, nós seremos vestidos como quem veste uma roupa por cima da outra. Vestimos uma roupa por cima do corpo, certo? E a imortalidade nós vamos vestir por cima dessa pele. Tá bom? E como é que a gente tem essa certeza? Porque está escrito que será dessa forma. Veja só, se todavia estando vestidos não fomos achados nus, certo? E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia estando vestidos não fomos achados nus. Como é que se entende isso aqui? Se a gente estiver vestidos, a gente vai ser revestidos dessa habitação do céu. Se a gente estiver nu, não precisará ser revestidos,
porque nós não teremos nenhum tipo de roupa, apenas vestiremos essa nova roupa. Simples, básico. Muitos cristãos discordam disso aqui, mas é o que o apóstolo Paulo está falando, então discordem dele, porque ele está falando isso. Isso quer dizer o quê? A pessoa que está morta não vai ressuscitar esse corpo para poder pegar um outro corpo, certo? Ele já vai vestir outro corpo. E nós que estamos vivos ou que estaremos vivos, seremos revestidos ou sobrevestidos, vestido uma roupa por cima dessa, ou seja, um corpo por cima de outro corpo. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, carne, gememos carregados, não porque queremos ser despidos. Ou seja, despido significa dizer não queremos morrer, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Esse é o nosso desejo. A gente não quer morrer, certo? A gente quer que a vida cubra essa mortalidade e absorva toda esse corpo, absorva toda a vida, e a gente passe a ser imortal ainda assim de que nós somos, como foi o caso de Jesus, certo? Então é bem interessante isso aqui. Isso aqui há uma controvérsia muito grande entre os irmãos, porque acredita que os cristãos vão ressuscitar numa pele, essa pele carnal, para poder ser transformado. Na verdade, o apóstolo Paulo diz que não, né? Ele diz que se nós estivermos vestidos, sim, seremos revestidos, mas se nós estivermos nu, já não precisa mais ter esse revestimento, a gente vai ser só vestido só, né? Então, tendo essa compreensão de como do que nós somos e como nós seremos terminados, vamos dizer assim, é importante termos essa consciência para que a gente não venha cair em nenhum tipo de cilada, nenhum tipo de falha qualquer no sentido do entendimento a respeito dessas coisas. É muito importante você saber disso. Então, como a gente entende esse processo de casa, isso aqui que o apóstolo Paulo nos fez saber, desse revestimento, essa habitação que vem do céu, né, que Deus criou pra gente, essa casa. E como eu disse, vou mostrar para vocês que aquela cidade a qual muitos cristãos associam como sendo uma nova no céu, uma nova terra onde iremos morar, não tem nada a ver com esse novo céu e essa nova terra que iremos morar. Eles compreendem totalmente diferente do que realmente é. Vamos lá para vocês entenderem, porque esse texto de Apocalipse 21, ele complementa basicamente esse texto aqui que nós acabamos de ler. Veja só, capítulo 21 e versículo 9. Olha o que o anjo fala, guarda essa palavra. Veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. O que o anjo fala? Que vai mostrar para João a esposa, a mulher do cordeiro. Não é isso? Vamos ver quem é a esposa. Essa que é chamada de mulher do cordeiro, que é a igreja, nós, né? Já sabemos que a esposa somos nós. Então vamos lá, a nossa descrição. E levou-me em espírito a um alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, você, que de Deus descia do céu e tinha a glória de Deus, eu e você. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente, eu e você. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e as 12 portas, 12 anjos,
e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 2 tribos de Israel, eu e você e todas as tribos de Israel. Da banda do norte tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do opoente 3 portas, eu e você. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nelas o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, nós e os apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. O anjo ia medir as nossas obras, certo? Vai medir a nossa perfeição que Deus fez, nós. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua altura. E media a cidade com a cana 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais, ou seja, todos iguais, igualzinho, eu e você. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Eu e você, nós somos semelhante ao ouro puro, né? Semelhante ao vidro puro, né? Que o ouro puro e o vidro semelhante ao vidro puro. Nós, isso aqui é nós, viu? Isso aqui não vai pensar que é uma cidade, uma coisa lá em outro lugar, não. É nós, eu e você, somos nós a igreja, Esse aqui são palavras bonitas que representam a igreja como um todo. Eu, você, os apóstolos, os profetas, todos nós dentro dessa unidade, né? E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sádio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo e o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto e o 12º ametista. Nós temos todas essas pedras preciosas. Ou, na verdade, somos essas pedras preciosas, certo? Nós aqui estamos formamos, certo? Essa esposa do Cordeiro. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Veja só como é que nós somos. Maravilhoso. E nela não vi templo. Isso só. Na igreja não se viu templo, porque seu templo é o Senhor. A igreja não se viu templo, porque o seu templo é o Senhor, né? Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade, nós, a igreja, não necessita de sol e nem de lua para que nela resplandeça, certo? Porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Veja só a unidade. Deus, a lâmpada, e ilumina a sua esposa, nós, sua esposa. E essa unidade é muito interessante. Deus está na face de Cristo. Jesus é uma lâmpada, vamos lá, uma lâmpada que é uma vasilha, né, cheia de óleo, e e a luz que alumia todo o ambiente é a face de Deus através de Jesus, que alumia todos nós, e por estarmos unidos a Ele, casados, que aqui agora é esposo, tá bom? Estamos unidos, recebendo a mesma glória de Deus, a mesma glória. Isso aqui é bem interessante, ó. E tinha a glória de Deus, ou seja, a igreja tinha a glória de Deus. Ele está falando como se fosse algo futuro, que vai ser manifesto essa glória de Deus. Já temos essa glória de Deus, mas ela vai ser manifesta, né, em todos nós, a glória de Deus. E tinha a glória de Deus na cidade, na esposa do Cordeiro. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e a honra das nações.
E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro do Cordeiro. Veja só. Só quem participará, né? Parece uma desigualdade, mas a proposta é essa mesmo. Não de uma desigualdade, mas Deus já deu a oportunidade para todo mundo. Certo? O momento presente é a oportunidade de você fazer parte dessa casa, de ser parte dessa esposa, ser uma pedra preciosa que compõe esse fundamento, que compõe essa casa, né? Que compõe essa cidade. Mas se você rejeitar isso, você já está fora, você já não é mais aqueles que estão escritos no livro do Cordeiro. Mas observa só, aqui fala que as nações andarão às suas luzes e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Que nações são essas? Que nações são essas vistas que, para a mentalidade cristã, eu falo essas indagações porque são indagações que me vieram como doutrina, certo? E eu passei muito tempo com essa mentalidade, achando que quando essa revelação fosse cumprida, quando Cristo e a igreja estivessem unidas, os ímpios estariam todos aniquilados no inferno. E haveria só o quê? A igreja. Mas na verdade não é isso, não vai acontecer isso. Vai acontecer, a vida vai continuar do jeito que está. Observa bem, né? Não mais para nós, não mais para os cristãos, mas para o resto do mundo continua do mesmo jeito. Porque as nações, essas nações que andarão à sua luz e trarão para ela a glória, são as nações do mundo fora. Mas observa só, perceba bem aqui. Isso aqui, quando Cristo vem, o que acontece? E deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as suas duras palavras, que ímpios pecadores disseram contra ele. Aqui, ó. Esse daqui, isso que vai acontecer quando... Primeiro ponto, já falei, os mortos não vão precisar vestir essa roupa para poder receber a nova casa, certo? Mas nós seremos revestidos dessa nova casa. E o apóstolo diz que quando soar a última trombeta, os mortos ressuscitam e os vivos são transformados e vão se encontrar com Cristo nos ares. Só que para a maioria dos cristãos, ou para a maioria dos pentecostais, os cristãos vão até as nuvens e das nuvens vão embora, né? Jesus vai estar esperando vir nas nuvens, não desce na terra, e de lá vai embora, só volta 3 anos e meio para destruir o anticristo, pois ele rasga o pacto de 7 anos, né? Na metade ele começa a perseguir o povo, então na metade ele vem destrói o anticristo. Daqui bastante, até em filme tem essa ideia, só que eu não creio assim, a Bíblia não me mostra isso como uma verdade, por mais que muitas pessoas preguem assim, eu não acredito assim não, porque o que acontece, quando os cristãos forem até as nuvens, ele não vai embora, ele desce, porque diz o profeta Enoque aqui, e Judas, irmão de Jesus, recita que ele vem fazer juízo contra todo homem mau, e ele vem com milhares de seus santos. Quem esses santos? São a igreja. A igreja vem com Jesus para fazer juízo contra os homens ímpios, mas não é contra todos eles, porque diz lá em Isaías que ele vem abater, vem destruir os homens, os montes elevados. Os montes elevados, que significa dizer que ele vem destruir, não é qualquer pessoa, ele vem destruir todos os orgulhosos, todos os soberbos, todos aqueles que são realmente ímpios, né? Aqueles totalmente que não amam a verdade, né? Não é o povão,
porque Deus é justo, certo? Primeiro, Deus é justo, né? Por mais que alguns receberam essa imortalidade e outros não, né? Que é esse caso desses povos, que eu vou ainda continuar explicando aqui, mas vai haver essa separação entre eles. E esses montes elevados, esses soberbos, esses ímpios, serão destruídos. E esses outros povos é o que vai trazer, né? Vai trazer a sua glória e honra para a igreja, tá bom? E por que acontecerá isso? Observa só aqui, ó. Apocalipse 2 e versículo 25 diz o seguinte, ó: mas o que tendes retenho até que eu venha, e os que vencer e guardar até o fim as minhas obras, né, a palavra, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perceba aqui a grandeza da profecia, grandeza da promessa. Reger as nações com vara de ferro foi o que foi prometido para Jesus lá no Salmos 2. Entende? Lá no Salmos 2 foi prometido para Jesus que ele ia reger as nações com vara de ferro. E ele disse: ao que vencer, eu lhe darei a mesma autoridade que Deus me deu, que o Pai me deu. Então ele vai compartilhar conosco a autoridade que ele recebeu de seu Pai, e ele vai nos dar a estrela da manhã. A estrela da manhã é classificada como sendo ele. Eu esqueço a brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi. Então a estrela da manhã que ele vai nos dar é participar de maneira integral com a sua própria natureza, certo? Então essa aqui é maravilhoso. Nós vamos compartilhar, já compartilhamos agora com a mesma natureza de Deus. E aqui ele promete mais uma vez essa realidade, né? Ao que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é maravilhoso. Então esse povo que vai lá, que vão sobreviver, né, depois da destruição, que a igreja e Cristo vier eliminar os ímpios, os soberbos, os chefes dos povos do mundo, quando nós, porque quem vai pisar o vinho no furo da ira de Deus é Cristo, e nós com Cristo faremos isso. Não pense e não pense que é agora, tá bom? Também não vai confundir, não é agora, é quando ele manifestar em glória. Nós vamos seguir ele e fazer o que ele vai fazer, né? Então isso é muito importante a gente saber, muito importante, né? Temos consciência do que vai acontecer. Ah, mas Deus é amor, por que ele vai fazer isso? Porque ele é justo também. Ele deu a oportunidade para todo mundo, ensinou o que é correto, o amor, mas as pessoas preferiram manipular, subjugar, controlar as pessoas. E essas pessoas serão eliminadas. Porque elas têm traços do diabo no seu comportamento. Elas não são simplesmente humanos no sentido próprio da palavra, como se utiliza. Elas são pessoas diabólicas, né? E nós somos pessoas divinas e seremos divinizadas com a manifestação de Jesus, como nós já lemos ali. Nós teremos a glória de Deus. Teremos a glória de Deus. Eu sei que é muito forte essa palavra. Eu sei que muitas pessoas não compartilham desse mesmo ideal, mas é a promessa. Se você não crê, é individual, certo? É você que sabe. Mas a promessa é essa. Porque as pessoas pensam que irão para o céu, ficar lá
descansando, olhando para as nuvens. Outros acreditam que vão para o céu, ficar de joelho, dizendo glória, glória a Deus. E quando na verdade a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia não fala que vai ser assim. Certo? Fala que a gente vai viver na terra. E aqui fala que a gente vai reinar sobre os povos. Vai reinar sobre os povos aonde? É na terra. Porque esses povos aqui são pessoas que não compartilham da mesma natureza que nós. A natureza que essas pessoas, esses povos têm, porque aqui vai reger as nações com vara de ferro, significa dizer que elas não têm a natureza divina. Elas não são, elas não receberam a natureza de Deus e precisam ser corrigidas. Mas como é que elas vão ser corrigidas? Como é que elas vão ser orientadas? Jesus já nos explicou, não só explicou, mas demonstrou o formato do reino, como é que vamos reinar. Então vamos reinar, né? Não que nós já estamos reinando, porque na verdade nós já somos reinos e sacerdotes, reis e sacerdotes, já somos, não é o futuro, já somos agora. Então o nosso papel aqui na terra é reinar, influenciar, governar este mundo. Só que nós governamos e reinamos como Jesus governou e reinou no seu período que estava na terra. Nos seus 3 anos de ministério na terra, ele ensinou o formato do reino como devemos ser. A gente andou fazendo bem, curando e expulsando demônios, certo? A gente vai fazer a mesma coisa. Não vai ter mais demônio para expulsar, beleza, mas vai ter doença. Ah, como é que você sabe que vai ter doença? Porque em Apocalipse diz que a árvore que dá 12 frutos por mês, as folhas serão para a cura das nações. Que nações? Visto que nós já seremos revestidos da imortalidade, não teremos mais a capacidade de morrer ou de ficarmos doentes, porque seremos imortais com a mesma natureza de Deus. Então essas folhas que serão para a cura das nações, né, não é para nós, é para a cura das nações que não receberam essa natureza. Eles vão viver com uma natureza não igual a nossa. Eles vão viver com a natureza igual a de Adão. Eles voltarão a se tornar como era de princípio Adão. Vai ser restaurada essa natureza deles, certo? Mas eles vão ser guiados pela igreja. A igreja, né, vai ter essa responsabilidade de guiar esse povo. Mas tem um problema, né? Nesse céu maravilhoso aqui na terra, depois dos 1000 anos, disse aqui o apóstolo João que o diabo vai ficar trancado 1000 anos e nós vamos reinar sobre eles durante esses 1000 anos, tá bom? 1000 anos tranquilos. Mas vai acontecer o quê? Que algumas pessoas vão começar a se unir, começar a planejar contra-atacar a igreja. Ou seja, depois desses 1000 anos, outras pessoas que nasceram não conhecendo o passado, não conhecendo a história, os fatores de tudo que aconteceu, vão querer se rebelar para tomar o poder. Aí acontece o que nós chamamos de juízo final, tá bom? Acontece o juízo final, que aqui, né, já nós não faremos mais parte desse processo, visto que nós já participaremos da natureza, na natureza divina, e estamos reinando com Cristo durante 1000 anos. Isso é muito interessante, é muito importante todos saberem disso. Quando acontecer o acontecimento do julgamento, nós não participaremos, a menos que, eu acho meio que impossível, né? Eu acho impossível, mas vamos colocar uma questão aqui. Vai que algum de nós, mesmo com a natureza de Deus, queira se rebelar.
Eu acho que é impossível. Eu não acredito que isso aconteça. Mas vamos supor que aconteça. Esses também vão pegar o caminho da roça, juntamente com os demais, né? Vão pegar o caminho da roça juntamente com os demais, né? Que se rebelaram contra Cristo. Aí acontece essa ruptura, o juízo final. Já estamos vivendo um paraíso já. As nações estão sendo moldadas, estão sendo guiadas pelo povo santo, criados pela igreja. Muito desse povo já está bem convertido na sua mentalidade, nos seus hábitos, né? Mas alguns deles vão se rebelar e vão querer lutar contra a igreja. Aí entra uma questão bem interessante, que fala que eles cercarão Jerusalém, né? Aí entra uma questão, não sei se a Jerusalém física ou isso é uma metáfora para dizer que vão se voltar contra nós, né? E aí o diabo que foi solto enganou essas pessoas, vai ser lançada no lago de fogo, que é a segunda morte. Explicando, a primeira morte é a separação do corpo e o espírito, o fôlego, a consciência e o corpo. O corpo fica na terra, o espírito fica aguardando em repouso. A segunda morte, essa é a morte não do corpo, mas a morte do espírito. Aí o espírito deixa de existir para sempre. Daí para frente a Bíblia já não nos mostra muita coisa. Então a gente para por aqui. Porque daí para frente, como a Bíblia não mostra, eu posso até querer conjecturar, mas ela não me mostra nada do que vai acontecer. Se a gente vai continuar aqui, se a gente vai para uma outra dimensão, que as pessoas chamam de céu, eu paro para pensar e fico perguntando onde é que essas pessoas acham que é o céu. Se é algum lugar no espaço, um outro planeta, ou uma outra dimensão nas camadas do espaço-tempo. Se o espaço-tempo, essas camadas de multiversos, como diz as teorias do multiverso, for real, então vamos supor que seja uma dessas camadas do multiverso que nós vamos morar. Ou melhor, para nós, como aqueles que fazem parte da própria natureza de Deus, temos os mesmos poderes, né? Não há necessidade de nos limitarmos a um espaço ou um tempo. A gente vai se mover entre o espaço e o tempo em todas as dimensões e em todas as direções sem limites, né? Mas isso aqui é na base da conjectura. Primeiro ponto, porque em Apocalipse fala que a gente vai seguir Cristo para onde ele for, né? Mas aí a gente fica pensando, será que esse seguir a Jesus para onde for seja literalmente, tipo, Jesus vai para uma dimensão, a gente vai junto com ele assim, ou a gente vai ser, cada um vai ficar em uma dimensão, um planeta, não sei dessas coisas, então a gente vai conjecturando. Não sei onde vai ficar, ou aqui na Terra mesmo, mas todos nós estaremos unificados com a mesma unidade de espírito e saberemos todas as coisas. Então, para onde Jesus vai, ele nos guia, como é o caso de hoje, né? Que ele está lá em uma dimensão e nós aqui nessa outra dimensão, mas a gente se sujeita à vontade dele.
A gente se sujeita porque a nossa natureza ainda está caída. Então, aquele conflito que o apóstolo Paulo ele fala da carne e do espírito. Então a gente tenta se sujeitar dia após dia. Mas quando essa carne perder totalmente o controle do espírito e o espírito realmente dominar todo o ser, aí, como esse espírito está totalmente submisso a Cristo, então nesse sentido pode ser que para onde Jesus vá, de maneira de propósito, a gente vai, mesmo que não saia do lugar, assim literalmente, né? Porque eu tô falando dessa unidade, que isso que é muito importante todo mundo saber. Eu acredito que é uma falha de muitos pregadores não ensinarem isso para os irmãos. É uma falha muito grande não ensinarem e essa realidade para os irmãos. Que realidade? Que nós somos co-participantes da divindade. Nós somos co-participantes da divindade. E como nós somos co-participantes da divindade, o que acontece? Tudo que é de Deus é nosso, e tudo que é nosso é de Deus. Certo? Isso, basicamente isso. E observa isso aqui, ó. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se acentua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Vamos pensar. Jesus está submisso ao Pai, ou seja, Deus, o Pai, é o cabeça de Cristo. Isso é compreensível, né, pra gente. Só que nessa ordem de hierarquia, alguns irmãos não acreditam que existe hierarquia entre pai e filho. Então, mas aqui diz que tem. Porque diz que ele colocou debaixo dos pés de Jesus todas as coisas. Quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, se acentua, se exclui aquele que lhe sujeitou. Ou seja, quem sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus foi o Pai, foi Deus. Então, se ele sujeitou todas as coisas debaixo do Filho, os pés do Filho, e se excluiu dessa sujeição, logo o Filho está abaixo do Pai em autoridade, e o Filho está sob toda a criação. Ou seja, o Pai é o cabeça do Filho, e o Filho governa todas as coisas, e o Filho é a cabeça do varão, e o varão a cabeça da esposa, né? Ou, resumindo, Cristo é o cabeça da igreja. Então, veja só essa coisa. Então, isso é muito interessante. E muitos cristãos não aceita facilmente, e nem aceita vocês dizendo, apontando, mandando a pessoa ler, e a pessoa não aceita de jeito nenhum. Que é uma incredulidade junto com dogma dentro de si que é difícil de tirar. E outra coisa, nós e Jesus se tornaremos da mesma natureza. Aí alguns irmãos podem pensar assim: não, irmão, isso aí já é heresia. Não, heresia não. Presta atenção. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Os que dantes conheceu também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele era unigênito, agora é o primeiro de muitos. Ele é o primogênito, era unigênito, que significa o único filho gerado. Agora é o primogênito. Por quê? Porque nós também fazemos parte dessa mesma natureza. Somos filhos de Deus. E o que diz mais? E os que predestinou, a isso também chamou. E os que chamou, a isso também justificou. Somos justificados. E os que justificou, a isso também glorificou. Seremos glorificados, né? Como nós lemos lá em Apocalipse. A igreja tinha a glória de Deus. Fomos glorificados. E aqui, como é que isso vai acontecer? Como é que esse nível de igualdade com Cristo vai acontecer? Esse nível de igualdade é interessante porque
Mesmo essa coisa, né? O pai é a cabeça do filho, então, mas no filho habita corporalmente toda a plenitude desse pai, certo? Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, toda a plenitude. Em outras palavras, usando o que nós falamos no outro vídeo, né, sobre usando a terminologia das três doutrinas, Trindade, Unitarismo e as conclusões, né, que usamos lá em Ezequiel 43, que fala que o homem entra dentro do santuário e diz, aí fala que encheu o santuário da glória de Deus, e ele diz, aqui é onde eu coloco meus pés, onde estabeleço a planta dos meus pés, onde eu coloco meu trono, né? E esse trono onde foi colocado é no coração e é em Jesus. Jesus é a casa onde Deus habita, onde Deus mora, certo? Mora corporalmente, né? Muito embora, isso que é interessante, Deus não tenha um corpo. Ele é o que ele é. Se nós formos filosofar aqui sobre Deus, vai demorar muito tempo, então vamos ser bem resumidos. Mas Deus mora em Jesus. Deus mora em Jesus. Ponto. Deus mora em Jesus. E nós sabemos que ele também mora em nós, mas ele mora em nós pela fé que nós temos em Jesus. Então, recebemos do que é dele. Mas vai acontecer um fator interessante que é revelado aqui, ó. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, lhe sujeita a quem? A Jesus. Então, também o mesmo Filho se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas. Também o Filho se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas. Para quê? Para que Deus seja tudo em todos. Deus, o Pai, será tudo em todos. O que significa dizer? Tudo, cada um, comportamento, ações de cada um, propósitos de cada um, vai ser a manifestação de Deus em cada um. Ele vai ser tudo em cada um de nós. Vamos colocar como exemplo aqui. Uma é orelha, outra é mão, outra é perna. Mas a orelha é Deus, a mão é Deus, o pé é Deus. Entende? Muito embora seja coisas diferentes, aquele que os guia, aqueles que o direciona, aquele que habita dentro é o mesmo. Então, não importa a questão. Por que eu falo isso? Porque você precisa entender uma coisa. Muito embora há essa igualdade com Cristo, como diz aqui, a Bíblia é bem específica que Jesus é a cabeça. Isso não muda. Mesmo que essa compartilhação, Deus seja tudo em todos, Jesus não deixa de ser a cabeça. Entende? Deus não deixa. E cada um de nós, não sabemos qual é a parte de quem somos nós no corpo de Cristo, no corpo de Deus. Nós não sabemos quem é. Eu, pelo menos, não sei qual é a minha parte nesse corpo. Assim, se fosse definir, né? Podemos ser uma mão, podemos ser um pé, não sei o que. Mas nós somos e continuaremos sendo dessa sorte. Então, é isso, né? Nós somos aquilo que ele é. Nós seremos manifestados, todos nós, com a glória de Deus. Então, tudo que nós somos, será Deus, só Deus. Hoje, por meio da fé. E o que garante que o que nós lemos aqui se cumprirá é o Espírito Santo que ele nos deu. Porque o Espírito Santo nos foi dado como penhor. Você sabe o que significa penhor, né? É algo que se dá para garantir que o que foi dito, a promessa, vai ser cumprida. Então, temos toda a convicção de que isso vai ser cumprido. Então, é muito
muito interessante você ver toda essa estrutura para você compreender o que foi dito lá naquele vídeo. Porque se você não entender essa estrutura, você vai ficar perdido. Você vai ficar perdido porque você não vai saber do que a gente está falando. Aqui eu já falei nesses vídeos, esse vídeo aqui, várias coisas que muitos não creem, não entendem, não compreendem, não querem aceitar. Quanto mais vendo aquele vídeo sem esse complemento, né? Que aqui ainda dei várias explicações extras, né? Falei sobre Apocalipse, versículo 21, né? Para tentar explicar como é que funciona a questão da casa que somos, da natureza que somos. Não somos mais aquele Adão do Éden. Somos um segundo Adão. E esse segundo Adão é diferente do primeiro. Primeiro ponto desse segundo. Esse segundo, ele suporta Deus corporalmente. É interessante. Esse segundo Adão suporta Deus corporalmente dentro dele. O primeiro Adão é incapaz de suportar. Ele é incapaz, ele não tem capacidade disso. Quando ele fala desse que é incapaz, tô falando de mim. Agora aqui, ó. Vamos supor Deus aparece na minha frente. O que acontece? É a mesma coisa que aparecer. Assim, eu tô colocando como se Deus tivesse forma. Mas ele pode se apresentar como forma, né, também. Ele é Deus, quem é eu para limitar ele? Mas se ele se apresentasse como ele é em sua grandeza e glória, ele é mais ou menos como eu me apresentar diante do sol sem a proteção da atmosfera. Se com a atmosfera eu posso já pegar câncer de pele, quanto mais sem, eu sou aniquilado, torrado. Da mesma forma, qualquer Adão, primeiro Adão, na presença de Deus, ele é torrado. E é assim que os ímpios serão julgados, serão torrados. Mas o segundo Adão, ele vai ver Deus como ele é, porque participará da mesma natureza. Entende? E é muito interessante você saber disso. Nós todos sabemos disso. Mas queremos que você entenda toda essa mensagem, né? E que faça uma reflexão sobre o que foi dito aqui, para você poder compreender um pouquinho. Caso tenha dúvida, é só entrar em contato, mandar mensagem aí que a gente tenta explicar um pouco melhor, caso tenha algum tipo de dúvida. Mas é isso. Amém? Graças e paz a todos. Curtam o like, compartilhem. Então é isso. Graças e paz.